Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano do Colégio Futuro VIP. Estou aqui com vocês novamente, a professora Michele Carvalho. Vamos dar então continuidade aos nossos estudos. Hoje a nossa aula, né, continua sendo aqui de revisão sobre matéria, o conteúdo da prova, tá? Que tá chegando, tá? Então vamos lá, né? Vamos ver o nosso português, tá bom? Pega seu material, pega seu caderno. É importante que você realize as atividades, é importante que você acompanhe aqui comigo. É importante que você coloque as respostas, tá legal? Participe, tá? Então vamos lá? Deixa eu preparar nosso slide aqui. Você vai pegando seu material aí e a gente assim dá início então à nossa primeira atividade, ok? Nessa aula eu procurei focar, né, relembrar os pronomes, tá? Alguns pronomes. Então, nessa nossa primeira atividade, a gente vai relembrar o uso do eu e o uso do mim, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre eles? Eu é a primeira pessoa do caso reto, né? Está no singular. E o mim, deixa eu falar. E o eu, ele vai funcionar como sujeito na oração, tá? Sendo assim, vamos pensar, se o eu funciona como um sujeito na oração, ele vai, normalmente, ele vai realizar uma ação, ou seja, ele conjuga o verbo, ok? Diferente do mim. O mim não pode conjugar verbo, tá? Então, o mim, ele funciona como um complemento do verbo, ele não pode aparecer como um sujeito na oração, ok? Lembrando que o mim, então, é um pronome oblíquo, ok? O pronome oblíquo funciona como complemento, tá? Então vamos lá para as atividades que nós temos aqui. Eu tenho aí 4 frases, né? E você vai precisar completar, ok? Na verdade, você vai marcar a sequência correta. Então você completa e depois você marca aí, né? Diz aí, conforme o seu estudo, qual a letra, qual a opção aí que apresenta a sequência correta dessa atividade, tá? Então a gente tem aí o A, B, o C e o D, né? Então, qual seria a sequência correta que completa aqui, ó? Entre e você, há muita confiança. Como é que vai ficar aqui? Entre eu e você ou entre mim e você? E aí, deixa eu te dar uma dica. Toda vez que tiver preposição, né, no caso entre, é preposição. Então, logo depois da preposição, você trabalha com o mim, com o pronome oblíquo, tá? Não utiliza o eu logo após a preposição, ok? Então, aqui vai ficar entre mim e você, há muita confiança. Essa é a forma correta, adequada, tá? Na número 2. Com certeza é errado discriminar as pessoas. Ponto, tá vendo? Tem um pontinho aqui. Então, inicia a oração com e logo depois penso assim. Pensar é verbo, correto? Eu penso. Então, aqui vai entrar a primeira pessoa do singular. Eu, tá? Então, ficou aqui, ó. Mim, eu, né? Vamos para a terceira. Vai vendo qual é a sequência aí, tá? A nossa conversa ela foi importante para você desconstruir alguns preconceitos sobre. E aí, lembra que eu falei? Sobre preposição. Então, depois da preposição, a gente usa o mim, né? Muito bem. Então, a nossa conversa foi importante para você desconstruir alguns preconceitos sobre mim, tá? E a última oração repara que tem uma vírgula aqui, ó. Então, vamos lá. Ler é sempre um prazer, ou seja, para mim, nesse caso cabe o mim, até porque eu tenho aqui uma preposição, tá vendo? Então, para mim, vírgula, ler é sempre um prazer. E depois ele dá continuidade aí à sua ideia. Sendo assim, gente, qual foi a letra? Qual foi a sequência aí correta dessa primeira atividade? Vamos lá, vamos ver onde o X vai cair? Muito bem, se você falou aí que é a letra B, né? Ficou mim, eu, mim e mim.
guardar, né, a regra, compreender o uso, né, desses pronomes, que você vai conseguir realizar, então, a sua atividade, ok? Lembrando que essa matéria aí também cai na prova, hein? Então, tem que estudar, tá bom? Vamos seguindo, então, para a segunda atividade. Nessa parte aqui, nós vamos relembrar os advérbios, né? Ou as locuções adverbiais, tá? Então, tá escrito assim, ó. Analise os sentidos dos advérbios ou locuções adverbiais nas frases abaixo e assinale a alternativa que apresenta a correta classificação. Então, nós temos aqui nas orações, ó. Hoje, bastante, sem dúvida e em cima. O que você vai fazer? Você vai marcar a sequência correta referente à circunstância indicada por esses advérbios e locuções adverbiais. Ok? Então vamos lá. Hoje fomos juntos ao médico. Hoje indica o quê? Tempo, né? Então aí você já vai trabalhando a questão da eliminação, ó. A D começa com lugar, então você já sabe que não pode ser a D, né? Então vamos lá. Estou bastante preocupada. Qual é o advérbio aqui? Sublinhado. Bastante, né? E bastante indica aí uma circunstância de quê? Intensidade, né? Isso mesmo. Na terceira. Sem dúvida, ele mentiu. Então, olha só, presta atenção aqui. Essa locução adverbial. Sem dúvida, ou seja, há aqui uma afirmação entendida, né? Afirmando aí que a pessoa mentiu, tá? E na última oração, as roupas foram colocadas em cima, ó, uma outra locução, em cima, então é circunstância de lugar, ok? Sendo assim, a gente vai marcar então a letra A. Tá? Então ficou tempo, intensidade, afirmação e lugar. Tá vendo só? Não é difícil, né? Só você pensar um pouquinho aí qual é o sentido, né? Desse advérbio aí, dessa circunstância, tá? Tranquilo, vamos lá. Vamos para a atividade 3. E aí você não deixa de copiar as orações, né? Sublinhar, de envolver, tá? É sempre importante você estar marcando o que o enunciado do exercício está pedindo, né? Porque senão na hora de estudar, você pode ficar meio perdido aí sem saber, pô, a que palavra se refere? E eu não marquei, né? Eu acabei não sublinhando. E aí você esquece, tá? Então, nesse momento aí que você está assistindo a videoaula, vai escrevendo as orações, vai sublinhando, vai marcando, né? Se for necessário, dar um pause aí, o seu vídeo, pausa o vídeo, aí copia, depois você continua, tá? Para você não perder, né, a oportunidade de fazer também o exercício e verificar como está aí o seu entendimento. Ou seja, esse é o momento que você se analisa, né? Você está verificando a sua aprendizagem. Bom, vamos lá para o exercício 3. Aqui você vai assinalar a alternativa em que a expressão em destaque, ou seja, a expressão sublinhada, ela não está corretamente classificada, tá? Então, nós temos aí algumas orações, temos alguns termos, né, sublinhados, tá? E ao lado dele existe uma classificação sintática. Então, você vai verificar se a parte que foi sublinhada condiz com a classificação que o exercício traz, ok? Na letra A, será mais rápido se formos pelo túnel, né? Será mais rápido se formos pelo túnel. Pelo túnel, aí ele está dizendo que é um adjunto adnominal. Será que é? Vai analisando, tá?
Lembra que o adjunto adnominal é a expressão que tem que estar relacionada ao substantivo, ok? Então, fica atento aí. Vamos ver a letra B. A vida é bela. Bela é a palavra sublinhada. E está dizendo que predicativo, que é um predicativo de sujeito. E aí? É verdade, né? Bela é um predicativo de sujeito porque caracteriza a vida e está ligado por um verbo de ligação, o é. Tá bom? O verbo ser, né? Muito bem, então a letra B está correta. Olha a letra C. Eu estou aqui. Aqui é a palavra sublinhada, indicando aí uma circunstância de lugar, né? Aqui. Então é um adjunto adverbial. Sim, é um adjunto adverbial. Tá? Vai analisando aí junto comigo. Olha a letra D. Ela surpreendeu a todos com a sua resposta inteligente. Então vamos lá, ele está dizendo para a gente que a sua e inteligente são adjuntos adnominais. Nós já vimos que adjuntos adnominais relacionam-se ao substantivo. No caso aí, o substantivo é a palavra resposta. Então está correto, né? Logo, nós temos aí a letra A. Muito bem, a letra A é a letra incorreta, né? A classificação incorreta acontece aí na sentença da letra A. Por quê? Porque quando ele diz será mais rápido se formos pelo túnel não é adjunto adnominal, é um adjunto adverbial, ok? Tá relacionado ao verbo ir, né? Se formos, ok? Muito bem. Viu como tem que analisar cada oração? Não pode sair marcando qualquer coisa. Ah, eu acho que esse aqui, vou marcar. Não. É importante você ler cada oração e fazer análise de cada uma delas. Tá legal? Vou seguir, hein? Tá? Vamos para número 4. Vai anotando aí tudo. Aqui nós temos o seguinte. Classifique as expressões destacadas em adjunto adnominal ou adjunto adverbial. Eu vou falando aí para vocês, apesar de não estar sublinhado, tá? Olha as orações. O copo de plástico quebrou-se em cima da mesa. Na letra B. As mulheres do shopping trabalham durante a noite. Na letra C. Caiu na escada a bolsa de couro. Na letra D. O carro do vizinho trafega nas calçadas, tá? Então, se ele está falando com relação a adjunto adnominal ou adjunto adverbial, então a gente vai pegar aquelas partes que estão em torno, né, do substantivo e em torno do verbo, tá? Copo é substantivo, né? Então você sabe que o e de plástico vai ser o quê? Adjunto adnominal. Quebrou-se, ó, aonde? Em que lugar? Em cima da mesa. Então, em cima da mesa, adjunto adverbial de lugar, tá? Vamos ver a B. As mulheres do shopping trabalham durante a noite. Substantivo, mulheres. Então, as, né, e do shopping aqui, você tem como adjunto adnominal. E elas trabalham em que tempo? Durante a noite. Então, durante a noite, adjunto adverbial. Ok? Vamos para a próxima. Caiu na escada a bolsa de couro. Então, olha só, nós temos aqui a escada, né? Aliás, nós temos aqui. Caiu na escada. Na escada, repara que está relacionado ao verbo cair. O verbo cair é intransitivo, correto? Então, caiu aonde? Em que lugar? Na escada. Então, na escada é adjunto adverbial, que traz pra gente essa circunstância, né? Do local onde a pessoa caiu. E bolsa é substantivo, tá vendo? Então, é qualquer bolsa? Repara que na oração traz aí especificando, caracterizando que tipo de bolsa é essa. Então, é uma bolsa de couro. Então, de couro aqui é adjunto adnominal, tá bom? Vamos para a letra D.
O carro do vizinho trafega nas calçadas. Então, olha só. Substantivo aqui você tem carro. Então, você sabe que o artigo é adjunto adnominal, o artigo o, e do vizinho, né? Também é adjunto adnominal. Agora, trafegar é o verbo. Então, tá assim, o carro do vizinho trafega. Onde? Em que local? Nas calçadas. Então, nas calçadas é o adjunto adverbial, porque indica a circunstância de lugar, tá? Viu só, gente? Não é difícil. Se você fizer cada oração e prestar atenção, o que é substantivo, o que é verbo, e aí você começa a separar. O que está em torno do substantivo é adjunto adnominal. O que está em torno do verbo é adjunto adverbial. Ainda que a expressão não esteja sublinhada ou destacada, se você lembrar dessa regrinha, você vai conseguir fazer a atividade, tá? Então vamos aqui, ó, as respostas para você comparar aí com as que a gente falou, com as que você anotou, ok? Letra A, B, C e D. Então, eu coloquei na letra A os dois A's maiúsculo, né? Significando aí o adjunto adnominal. Nós temos o e o de plástico, tá? O O é o artigo. O de plástico também acompanhando aí o substantivo como adjunto adnominal, tá? Locução adjetiva. E o ADV, que é o adjunto adverbial, em cima da mesa, tá? Mesma coisa na letra B. A para adjunto adnominal, ADV para adjunto adverbial, tá? Então, tu tem aí as do shopping e durante a noite. Na letra C, a para adjunto adnominal, ADV para adjunto adverbial, o adjunto adnominal decoro e o adjunto adverbial na escada, ok? Sempre vai pensando dessa forma. Adjunto adnominal caracteriza, né? O adjunto adverbial é circunstância de tempo, de lugar, de modo, tá? Na letra D, a, que é adjunto adnominal, o e do vizinho, e ADV, que é o adjunto adverbial nas calçadas, que é o lugar, ok? Então, posso ir para a próxima? Vamos lá? Questão 5. Aqui, é interessante aí, ó. Tá vendo? Você tem essas frases, né? E você vai classificar dizendo... Você vai colocar a numeração 1, 2, 3. 1 para adjunto adverbial, 2 para adjunto adnominal e 3 para o objeto indireto, tá? Então, presta atenção no verbo, né? Se o verbo for transitivo indireto, é porque ele pede um objeto indireto. E como eu sei se o verbo é transitivo indireto? Porque esse verbo, ele pede uma preposição, tá bom? Então, fique atento aí. Guardava com carinho os livros. Vamos lá, anota aí a primeira oração, sublinha, né, com carinho. E vamos então classificar. Quem guarda, guarda alguma coisa, não é, gente? Pensa aí comigo. O verbo é guardar. Quem guarda, guarda o quê? Então, você tem aí o complemento do verbo guardar, os livros. Só que ele acrescenta ao lado de guardar essa expressão aí, ó, com carinho, ou seja, ela não guardava de qualquer jeito, ela guardava de um modo diferente, né? Então, esse com carinho aí indica pra gente que é um adjunto adverbial de modo, ok? Então, fique atento aí na hora dessa classificação, tá? Guardar, você sabe que é um verbo transitivo direto. Quem guarda, guarda os livros, no caso aí da frase, né? Os livros é um objeto direto, não tem preposição, tá vendo? E com carinho é o modo como a pessoa guardava. Então, é um adjunto adverbial, tá? Porque se você reparar,
Com carinho está até relacionado ao verbo, ó. Guardava com carinho. Ok? Então vamos lá, letra B. Este rapaz necessita de emprego. Então você tem o verbo necessitar. E aí você faz a pergunta, né? Quem necessita, necessita de quê? Repara que de é uma preposição. Então, toda vez que o verbo pedir uma preposição, você sabe que tem aí, então, um verbo transitivo indireto. Sendo assim, o complemento desse verbo é o de emprego. E o de emprego vai ser o objeto indireto. Então, é o número 3. Tá? Tranquilo, né? Até aí, tudo bem? Vai anotando. Na letra C, você tem aí, sublinhado. No céu voavam velozes andorinhas. Então, olha só. Voavam velozes andorinhas. Onde elas voavam? Então, nós temos aqui na letra C uma circunstância, né? O local aí onde acontecia o voo. Então, você tem um adjunto adverbial, tá? Muito bem. Vamos para a próxima. Um homem de brio, né? Ele paga as suas dívidas pontualmente. Então, você tem aí sublinhado de brio e você tem sublinhado pontualmente. Repara que homem é um substantivo. Logo, de brio, que acompanha o substantivo, que caracteriza o substantivo, vai ser o quê? Um adjunto adnominal. Muito bem, número 2, né? E aí, ele paga as suas dívidas. Como ele paga as dívidas? Pontualmente. Então, se ele paga a dívida desse modo, dessa forma, é um adjunto adverbial, tá? Então, você tem aí número 1. Vamos para a letra E. A sala de aula estava vazia. Então, sala, substantivo. De aula vai ser o quê? Adjunto adnominal, tá? Letra F. Não duvidei de você. O não ali está sublinhado, indica uma circunstância de negação. Sendo assim, nós temos um adjunto adverbial, correto? E o duvidei de você, porque quem duvida, duvida de quem, né? Ou de quê? Então, repara que ele pede uma preposição. Se ele pede uma preposição, ele é um objeto indireto, tá? Ok? Até aí, tudo bem? Dando um tempinho para você ir pensando, acompanhando, refletindo. Então vamos lá, próxima letra, G. Houve inúmeros festejos durante o carnaval. Né? Então vamos lá. Houve o que, gente? Inúmeros festejos. Em que tempo? Quando? Durante o carnaval. Então é uma circunstância, né? É uma circunstância. Então é o número 1, adjunto adverbial, tá? H. As questões de matemática eram difíceis. Então você tem questões, que é um substantivo, e nós já vimos que os elementos que acompanham o substantivo podem caracterizá-los. Sendo assim, de matemática caracteriza. Então é um adjunto adnominal, número 2. Ok? Muito bem. Vamos para a letra I. Olavo desceu apressadamente a escada. A palavra aí sublinhada é apressadamente. Qual é o verbo, gente? Desceu, né? Como Olavo desceu? Então, esse é o modo, né? Ele desceu apressadamente, rapidamente, né? Foi o modo como ele desceu. Então, isso indica uma circunstância. Sendo assim, é um adjunto adverbial. Beleza? Número 1, tá? Última oração.
Você respondeu ao professor? Então vamos lá, o que está sublinhado aí? Ao professor, né? É uma pergunta. Você respondeu ao professor? Qual é o verbo, gente? Responder. Quem responde, responde alguma coisa a alguém, não é isso? Então tá. Repara que ao ali é uma preposição, né? Então nós temos aqui um objeto indireto, tá? Muito bem, né? Muito bom de fazer esse exercício, viu? Dá para ir analisando cada oração, você vai observando a expressão que está sublinhada e o termo que está ao lado dela. E aí você vê, né? Se for substantivo, adjunto adnominal. Se for verbo, circunstâncias, então adjunto adverbial. Né? Se for verbo seguido de preposição, objeto indireto, tá? Anota isso aí, põe assim, observação. Aí faz essa anotação, ok? Então vamos lá, vamos seguindo aí. Questão 6. Agora você vai identificar a função sintática dos termos que estão sublinhados. Lembrando que nós temos aí como função sintática sujeito, predicado, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e adjunto adnominal. Essas são as funções que estão sendo cobradas, tá? Portanto, elas estão aí para te lembrar. Então, nós precisamos do presidente. O livro do presidente, repara, ó, a mesma expressão em posições diferentes nas orações. Então, se muda a posição, muda a sua classificação, entendeu? Então, quando ele diz precisamos do presidente, quem precisa, precisa de quê? De alguma coisa, né? Então, essa pergunta nos leva a entender que vai precisar de um objeto indireto, tá? Repara que o DO aí, ó, é uma preposição, ok? Vamos pro próximo. O livro, e aí você vê, ó, livro é substantivo. O livro do presidente, né? Então agora aqui está caracterizando de quem é o livro. Então nós temos aqui um adjunto adnominal. Viu? Como mudou a posição, mudou a classificação. Olha a letra C. Ele precisa do presidente. Mudou de novo a posição, ó. Quem precisa, precisa de quê? Né? Então temos aí de novo um objeto indireto. Olha a preposição do. Agora aqui, ele saiu com o presidente. E aqui, o que nós temos aqui? Um adjunto. Ele saiu. Saiu é verbo. Então você troca aqui, ó. Não é adnominal não, tá? Porque ele está na companhia, né? Aqui na digitação saiu errado, mas não tem problema não. É um adjunto adverbial, tá? Que o verbo sair é intransitivo. Então, se ele saiu com o presidente, é uma circunstância, ele saiu na companhia de alguém. Então, aqui eu tenho adjunto adverbial, tá? Na hora de digitar aí, houve essa troca. Então, você substitui aqui, adjunto adverbial, beleza? E na letra E, o presidente nos encontrará na reunião. O que nós temos aqui? O presidente. Quem é que vai nos encontrar na reunião? Então, você identificou aqui um sujeito, tá? Então é isso, gente. Tranquilo, né? Aí lembra que a gente fala desde o início? Vai chegar uma hora que a gente vai precisar trabalhar todas as funções, reconhecer, né? Todas as funções sintáticas. E para isso a gente vai precisar lembrar das classes gramaticais também, tá bom? Vamos lá. Terminando. Calma aí, rapidinho. Questão 7 agora. Nas orações abaixo, você vai observar os adjuntos adverbiais e vai classificar de acordo com a circunstância que eles estão relacionados. Então, pode ser um assunto, uma finalidade, uma dúvida, pode ser um meio, um lugar, o tempo, uma intensidade, uma finalidade, uma concessão, uma causa e etc. Então, vamos verificar? Certamente, as crianças estarão brincando no pátio. O que nós temos aqui? Certamente é uma afirmação. E no pátio é o lugar, correto? Na B, nós iremos amanhã com os amigos. Então, nós temos amanhã aqui indicando o tempo
E com os amigos indicando o quê? Companhia, né? Ele não vai sozinho, ele está na companhia de alguém. A criança chora. Qual o motivo? Qual é a causa dela chorar? De fome. Então, de fome aqui é uma circunstância, né? É a causa, portanto, aí do adjunto adverbial, tá? Na letra D, ela fala com muito pesar a respeito da doença. Então, olha só, ela fala de que modo? Então, nós temos aqui uma circunstância que indica o modo e ela fala sobre o quê? Nós temos o assunto, tá vendo? A respeito da doença. Então, nós temos o assunto aqui, tá? Tudo isso aqui é o quê? Circunstância, né? De alguma forma, iremos ao jogo. Então, tem um modo aí na próxima semana. E próxima semana é o quê? O tempo, né? O momento. Que momento nós vamos? Tempo. Quando, né? Letra F. Vestiu-se para a cerimônia, ou seja, ela não se vestiu de qualquer jeito. Então, houve uma finalidade, tá? Ela se vestiu de alguma forma diferenciada para a cerimônia. Toda vez que tiver esse para alguma coisa, é uma finalidade, um objetivo, ok? Comprei os ingredientes para fazer o bolo, tá? Então, existe um objetivo, né? Tem uma finalidade que eu vou comprar esse ingrediente para alguma coisa, tá? E na letra G, a última aí, apesar de elegante, não sentia-se à vontade. Então, olha só. Vamos ver então quais são as circunstâncias que nós encontramos aqui. Olha lá, afirmação e lugar, tempo e companhia, causa, tá vendo? Modo, o assunto, o meio, né? O modo e o tempo, a finalidade. E a última aqui, apesar de elegante, concessão. Concessão, gente, é uma permissão. Você concede, você permite, né? Por isso que tem aquele elemento ali, apesar, né? Porque olha só, a pessoa tá toda elegante, mas não se sente à vontade. Então houve uma concessão aí, tá? Tanto para pro negativo como pro positivo, ok? O não é negação e o sentir-se à vontade é o modo, tá? Vamos lá. Terminando aqui, nós vamos rever rapidinho os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos, né? É a função do pronome. A gente sabe que o pronome ele pode tanto acompanhar como ele pode substituir, né? Então vamos lá. Quando ele acompanha um substantivo, ele é um pronome adjetivo, porque ele está caracterizando o substantivo. Quando ele substitui esse substantivo na oração, ele é um pronome substantivo, ele passa a ser o pronome substantivo, aquele que ele substituiu, tá? Então anote isso aí. Então vamos lá, letra A. Nós esperamos ansiosos por aquele dia. Então repara, o nós aí é o pronome, tá sublinhado, né? É o pronome pessoal, no caso reto, que indica o plural, né? Primeira pessoa do plural. Ele é um pronome o quê? Substantivo. Por quê? Porque está substituindo o nome das pessoas que configuram o nós, tá? Então, nós esperamos ansiosos por aquele dia. Repara que dia é substantivo. Então, esse pronome aqui demonstrativo acompanha o substantivo dia. Portanto, ele é um pronome o quê? Adjetivo, porque ele está acompanhando, tá? Vamos para a próxima, letra B. Enfim, ele chegou e todos rumamos alegres para o nosso passeio tão desejado. Aproveitamos cada momento e tudo estava ótimo. Então, você tem alguns pronomes sublinhados, ó. Ele, todos, tudo, cada. Tá vendo? Nós temos pronomes indefinidos, nós temos pronome pessoal do caso reto. Então, quando ele diz ele chegou, está substituindo o nome. Então, você tem aqui, ó, pronome substantivo. Assim como todos e tudo, né? São pronomes que substituem os nomes, tá?
Aproveitamos cada momento. Repara que momento, ó, é o substantivo. Então, cada acompanha. Então, ele é um pronome adjetivo. Ok? Tá? E na última. Na volta, eu e eles viemos fazendo vários planos para uma outra vez. Então, você tem vários acompanhando planos, você tem outra acompanhando vez. Então, essas duas aqui, você tem uma PA. Nome adjetivo. Eu e eles substitui o nome dessas pessoas, né? Então, você tem pronome substantivo. Tá certo? Viu só, gente? Não é difícil, né? Deu pra entender aí? Assim a gente termina, então, essa aula de revisão bem interessante, né? Com bastante atividade, bastantes exercícios. Meu conselho é que você refaça, tá? Produz tudo aí no seu caderno, porque isso aqui é revisão para a prova e eu sei que vai te ajudar, tá bom? Então, continue aí com seus estudos, uma boa semana e a gente se vê numa próxima videoaula, ok? Tchau, tchau!